Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos nós, amém? Que privilégio estarmos reunidos como igreja no primeiro dia do ano, já podendo louvar o nome do nosso Deus, né? Como o pastor Evandro disse, eu passei 10 dias na Sérvia, em um campo de refugiados, e eu gostaria de compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, como foi, mostrar algumas fotos, algumas coisas que eu pude fazer. Nossa, você fez um negócio bonito, hein, Ezequiel? Parabéns, escreveu ali Sérvia, em sérvio, deve ser, né? Foi eu que fiz não, gente, eu não sei fazer essas coisas não. Mas muito obrigado, Ezequiel. Então, eu gostaria de mostrar algumas fotos aí para os irmãos, algumas coisas do nosso trabalho lá. Se puder apagar essa luz aqui da frente, deixa eu ver se tem aqui que apaga. Eu fiquei 10 dias lá, nesse campo de refugiados, e era numa cidadezinha muito pequena. E é uma missão organizada por uma agência missionária chamada OM, Operação Mobilização. Uma agência muito famosa no mundo inteiro. Eles têm vários trabalhos em diversos lugares do mundo. E essa aí é a tenda onde nós trabalhávamos. A estratégia da OM lá, nesse campo de refugiados, era servir chá para as pessoas. Porque é um lugar muito frio. A temperatura média era de -3 a -5 graus. Teve um dia que fez mais frio, chegou a -9 graus, sensação térmica de -12. É um frio que eu nunca tinha sentido na minha vida, até senti falta do calor de Prudente, dos 35, 40 graus de Prudente. Então nessa tenda aí, nós passávamos o dia inteiro servindo chá para os refugiados, onde eles podiam ficar aquecidos. E através desse serviço aí, a gente podia compartilhar sobre Jesus, sobre algumas coisas. Então era o dia inteiro essa tenda lotada. Nós abríamos ela às 8 da manhã e fechávamos às 10 da noite. Eram 2 turnos de trabalho. Pode passar a próxima foto? Esse aí é os quartos onde eles dormiam. Lá nós tínhamos 2 partes nesse campo de refugiados. É um hotel abandonado. A Sérvia é um país que viveu muito tempo em guerra. É a antiga Iugoslávia. Eles separaram alguns países: Sérvia, Montenegro, Kosovo, Croácia e mais um país que eu não me lembro agora, que é a antiga Iugoslávia. Então tem muitas ruínas ainda. E esse lugar era um hotel abandonado, onde eles aproveitaram para fazer um campo de refugiados. Então era separado em 2 partes: a parte do hotel e a parte das tendas. A parte do hotel era um pouquinho melhor para quem estava lá refugiado, porque eles tinham chuveiro, banho quente. Quem estava nas tendas não tinha banho quente, podia tomar banho todo dia, mas era só banho gelado, só banho frio. Então eles acabavam tomando banho uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, devido a esse frio. Eu não ficava alojado no campo de refugiados. A gente ficava em um hostel na cidade, que é mais ou menos uns 10 quilômetros dali. Pode passar? Esse aí é a parte de fora. Tinha dessas tendas aí, deviam ter mais ou menos umas 10 dessas tendas assim, ao longo de todo o campo de refugiados. Na cidade que eu fiquei, chamava Shid, é uma cidadezinha de 15 mil habitantes, e tinham 3 campos de refugiados. Esse aí que eu fiquei, tinham 1.500 refugiados de todos os lugares do mundo que vocês possam imaginar. Afeganistão, Irã, Iraque, Paquistão, Cazaquistão, até de Cuba, que é mais aqui próximo, tinha Índia, Sri Lanka, de todos os lugares do mundo, pessoas fugindo da guerra, buscando uma vida um pouquinho melhor. Pode passar? Esse aí é um dos quartos, a parte de dentro de um dos quartos, de dentro do hotel. Era tudo cercado de cobertas, assim. Não era uma coberta, é um pano. Eu não sei muito bem o nome desse pano, mas que era para aquecer. E ficavam nesse quartinho aí, que devia ter mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui do púlpito, ficavam cerca de 25 pessoas. Eles ficavam todos em beliches e ficavam separados por famílias. Eles conseguiam ficar separados com suas famílias. Pode passar? Essa aí é a outra parte do quarto também. Podem ver que é tudo muito improvisado, sim. Eles colocavam roupa para secar dentro, porque se colocasse fora, ia congelar a roupa e não secava. Pode passar? Esse aí é o banheiro que eles usavam, banheiro bem... Tinham funcionários do governo que limpavam, mas como é muita gente, acabava ficando sempre tudo muito sujo. Tem mais uma foto aí do banheiro também. Situação bem suja, assim, era um banheiro, como se fosse um banheiro químico, só que de um tamanho bem grande. Pode passar? Isso aí era o cubículo onde era a nossa cozinha, onde nós fazíamos o chá.
Então ali no lado esquerdo aqui tem o chás, e ali em cima tem o açúcar. Cada bacia dessa, cada panela dessa de chá tinha mais ou menos 60 litros. E nós servíamos por dia entre 700 e 900 litros de chá. Por dia, era o dia inteiro, fila para pegar o chá. Esse era o chá que a gente fazia. A receita era 2 chás pretos, 2 chá verde e 1 chá amarelo, que era a receita que eles gostavam lá. E 3 quilos de açúcar para 60 litros de chá. Nós não podíamos colocar mais açúcar do que isso, porque se desse muito açúcar para eles, ficavam com muita energia e ficavam brigando entre eles o tempo inteiro. Era um ambiente de muita briga. Pode passar mais um. Esse aí vou mostrar agora as refeições que eles ganham lá. Quem fornece as refeições é uma instituição de caridade chamada Caritas. Provavelmente alguém já tem ouvido falar, uma instituição internacional, uma instituição cristã, católica, que fornece todas as refeições para eles. No café da manhã eles recebiam esse iogurte, um iogurte, e 2, isso é como se fosse um rocambole, que era a melhor refeição do dia para eles, que era um rocambole, era de espinafre e um de avelã, era um doce e um salgado, se conseguisse pegar um de cada, né? Às vezes pegava 2 doces ou 2 salgados e tinha que trocar. Isso aí era o almoço deles. E eles ganhavam isso e meio pão, cada um ganhava uma bandeja dessa e meio pão. Eu não sei muito bem descrever isso, mas é algo meio próximo de um bolinho ensopado de carne de porco. Não é bom, mas é comestível, assim, dá para comer. Mas não é um sabor muito agradável, não. E a janta, todos os dias na janta eles ganhavam, pode passar? Um pão, é como se fosse um pão de hambúrguer, era um pão grande com a casca de pão sírio. Uma casca um pouco crocante, e uma lata de sardinha. E eu jantei isso 10 dias seguidos, eu não quero mais ver pão e sardinha na minha frente. No primeiro dia eu estava com muita fome, eu comi assim que foi até gostoso. No segundo, agora chegou no terceiro dia, eu já não aguentava mais comer pão com sardinha. E a gente tomava água para encher logo, para não ter que comer tanto. E os refugiados que estão lá, eles já estão lá desde que começou o inverno na Europa, há 4 meses. Então eles estão há 4 meses comendo todo dia essas comidas aí, não muda a refeição deles. E na janta, para mim era a pior coisa assim, que era pão com sardinha. Pão com sardinha. E às vezes, um dia ou outro, eles ganhavam uma pasta, que era de peixe também, que é um negócio horrível, que eu tentei comer, mas não consegui. É uma pasta, dá para perceber que não é muito saborosa. Então eles têm uma vida lá que não é muito fácil na questão da alimentação. Eu cheguei no Brasil no dia 24, então minha primeira refeição foi a ceia de Natal. E eu queria muito comer arroz. Tinha lá um frango, aquele monte de coisa. Eu falei, gente, eu só quero arroz. Eu só quero arroz, não quero mais nada, só arroz. E foi muito difícil para mim, foi uma experiência difícil, eu não conseguia nem comer. Quando eu voltei, que eu comi aquela ceia de Natal, eu lembrava daquelas pessoas. Foi muito difícil. Isso aí era uma semente que alguns conseguiam comprar, que era uma semente nativa da Sérvia. O nome em português seria semente, o nome em sérvio é semenk, que é o nome que eles ensinaram. E quando eles conseguiam, alguns dos refugiados conseguiam comprar isso, era um certo luxo para eles. É até uma semente gostosa, ela é bem salgadinha assim. Ela é bem pequenininha, parece uma semente de girassol. Então eles tinham uma criancinha lá, ele chama Luiz, ele é de Cuba, e ele sempre me dava. Eu falava, não quero mais não. Ele pegava e colocava na minha mão, colocava no meu bolso, o tempo todo falando para eu ajudar ele a comer essa semente. Essa aí é a equipe que nós trabalhávamos, era a equipe de trabalho. Os únicos voluntários sou eu aqui no canto, e aquela menina loira, ela é da Holanda, ela ficou como voluntária lá também por 10 dias. Os outros de jaqueta vermelha são todos contratados, são funcionários da organização da OIM, e eles trabalham lá todos os dias. Eles ganham cerca de 10 euros por dia, que é um pouquinho a mais que o salário mínimo lá na Sérvia. O salário mínimo na Sérvia é cerca de 9 euros por dia. E a maioria deles são cristãos. Esse menino de azul da ponta eu não faço ideia quem é. Aquele outro rapaz de preto, ele é muçulmano e ele não gosta de cristãos. Ele saiu na foto porque ele gostava muito da menina holandesa, que era voluntária.
E todos ali são cristãos que trabalham ali lá na tenda. Tem alguns que são mais cristãos assim, outros simplesmente vão à igreja e não levam o cristianismo tão a sério. Aquele rapaz do meu lado, o terceiro, ele é um novo convertido e ele é um rapaz sensacional. Ele chama Pavla, que seria Pablo em português, e ele ficou encantado com o dia que eu consegui falar de Jesus para as pessoas lá. Eu vou chegar daqui a pouco nessa parte. E os outros ali são todos funcionários também. Pode passar. Isso aí, nosso principal trabalho era servir chá e fazer a limpeza da tenda. Então, quando terminava o nosso trabalho, que o pessoal saía, umas 9, 9:30 da noite, ficava muita sujeira mesmo. Pessoal, tem muitos refugiados que são mal agradecidos. Eles pegavam o chá assim, experimentavam, falavam, tá ruim, tá sem açúcar, não sei o que, e deixava, ou pegava e jogava no chão. Alguns não tinham, eram poucos que faziam isso, a maioria eram pessoas que ficavam agradecidas pelo nosso trabalho, mas no final ficava muita sujeira. Crianças iam tentar pegar, não alcançava, derrubava também, eles não jogavam um copo no lixo, então ficava essa sujeira toda. Nós demorávamos mais ou menos 1 hora para limpar isso aí. Aí no próximo slide tem alguns meninos refugiados, esses dois aí, sempre ajudavam a gente no final do dia. Eles até brigavam para ver quem ia esfregar o chão, quem ia passar o pano. Então era uma ajuda muito boa para nós. E depois o salão ficava limpinho no final do dia, para poder reiniciar as atividades no outro dia. A gente tinha que lavar, e era bem ruim, porque era água muito gelada para lavar também. Esses 3 rapazes têm uma história muito interessante. Eu até postei essa foto no Facebook, no Instagram, se alguém viu essa foto. Esses 3 rapazes, eu conheci eles no primeiro dia. Eles são cristãos de uma cidade chamada Abadan, que fica no Irã, fronteira com o Iraque, se não me engano. E é uma cidade que eles amam o Brasil. Quando eles descobriram que eu era brasileiro, que em todo momento o pessoal achava que eu era árabe, que eu era refugiado, eles só conseguiam saber que eu não era por causa do meu uniforme. Eu estava com o uniforme vermelho, mas isso foi muito bom, porque eles vinham, em todo momento eles vinham conversar comigo. E quando eles descobriram que eu era do Brasil, eles tiraram uma nota de R$2 do bolso e falavam que eram brasileiros também. Porque a cidade deles é uma cidade apaixonada pelo Brasil, Eles têm time de futebol que usa o uniforme do Brasil, eles usam a bandeira do Brasil na cidade, eles amam o Brasil, eles gostam tanto do Brasil que eles falaram que um dos piores dias na cidade foi quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. A cidade toda ficou muito triste. E conversando com eles, eu falei que era do Brasil, e eu perguntei para onde eles queriam ir. Eles falaram que queriam ir para a Alemanha. Aí eu perguntei por quê. Aí eles me perguntaram se eu era muçulmano. Aí eu falei que eu não era muçulmano, que eu era cristão. Isso no primeiro dia. Eu não sabia se eu podia falar ou se eu não podia. Depois eu descobri lá que os muçulmanos não têm problema com cristãos em si. Eles têm problema com os muçulmanos que se convertem ao cristianismo. Então, por eu estar lá, eu não estava correndo perigo por ser cristão. Talvez se eles pensassem que eu era muçulmano e convertido ao cristianismo, corresse um pouco de perigo, mas não. Aí eu falei para eles que eu era cristão e eles ficaram sim surpresos, e eles falaram que eles eram cristãos também, e que eles queriam ir para a Alemanha em busca de liberdade, porque no Irã o cristianismo é proibido e eles não podem ter liberdade nenhuma. Então eles saíram de Abadan e atravessaram o país deles. Eles atravessaram 4 países. Atravessaram o Irã, a Turquia, a Bulgária e a Sérvia. Porque onde nós estávamos ali era 3 quilômetros já da fronteira com a Croácia. E eles fizeram essa viagem toda a pé. Atravessaram 4 países a pé, em busca de liberdade, em busca do cristianismo. Aquele rapaz do meio de cavanhaque, ele tem um filho de 5 anos e o filho viajando junto. E ele e o filho ficaram 42 dias presos na Bulgária. 42 dias na cadeia na Bulgária. Ele e o filho de 5 anos. Então, essas foram as primeiras pessoas que eu conheci lá no meu primeiro dia. Pode passar. Esse foi o primeiro rapaz que eu consegui falar de Jesus. Falar sobre Jesus para ele, se chama Bijan. Eu tenho até ele no Facebook. O pessoal lá tem acesso à internet, eles têm Wi-Fi lá que o governo mantém para eles. E ele foi no meu terceiro dia lá que eu consegui falar sobre Jesus para alguém que não era cristão. Consegui. E eu fiquei muito surpreso,
porque ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Não sabia o que era Jesus. Quando eu perguntei a religião dele, e ele falou que não tinha religião nenhuma. E ele perguntou a mim, eu falei que eu era cristão, que eu acreditava em Jesus, e ele falou, Jesus, o que é Jesus? Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Eu falei, você não sabe realmente, você nunca ouviu falar o nome de Jesus? Ele disse, não, nunca ouvi falar o nome de Jesus. E aí eu consegui explicar para ele sobre Jesus, e foi muito bom. Foi a primeira vez que eu consegui, na minha vida, que eu falei de Jesus para alguém que nunca tinha ouvido falar de Jesus. E depois disso eu gostei da coisa, aí comecei a falar mais. Pode passar? Próximo slide. Aí nesse dia à noite eu consegui falar para todos esses adolescentes sobre Jesus, que também nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Eu consegui falar para eles um pouquinho sobre Jesus, e eles ficaram impressionados, encantados. E é uma coisa muito interessante, porque é fácil você falar de Jesus para quem nunca ouviu. É a mesma coisa você chegar para um cego e perguntar se ele quer ver. Quando você conta o que Jesus fez, quem foi Jesus e o que ele fez pela minha vida, pela vida da pessoa, as pessoas ficavam encantadas, ficavam maravilhadas. Essa aí é a família de Cuba que estava lá. Esse menininho é o Luiz, ele ficava colocando as sementes no meu bolso lá para eu comer. E essa família, ela fugiu de Cuba porque eles queriam uma vida melhor em algum lugar. Eles falaram que gostariam muito de ter vindo ao Brasil, mas não conseguiram. Então de Cuba eles fugiram para a Rússia, e da Rússia eles conseguiram chegar até a Sérvia, e eles querem chegar até a Espanha, porque já tem o idioma, né, o espanhol, então seria mais fácil para eles. Ele reclamava muito do governo de Cuba, de Fidel, falou que agora o irmão do Fidel entrou, então ficou muito pior do que já era ainda. Para os irmãos terem noção, lá em Cuba é o regime de comunismo, então um médico em Cuba, ele me disse que ganha $20 por mês. Tem algum médico aí? André, quer trabalhar em Cuba lá? Ganha $20 por mês? Então, ele, para ter um sustento maior, ele tinha 2 empregos. Então, ele ganhava $40 por mês. Então, ele tinha um emprego na rua e ele fazia doces em casa para vender. Mas aí, como o governo... E ele tinha toda a legalização, mas como o governo descobriu que ele estava ganhando o dobro do que todo mundo ganhava, todo mês o governo ia na casa dele, na fábrica dele de doces, e dava uma multa, inventava alguma coisa, dava uma multa de $20 para ele, para poder pagar o governo. Então ele queria ir para qualquer lugar. Ele tentou vir para o Brasil, não conseguiu. Então ele fugiu para a Rússia e está na Sérvia. Essas meninas aí, elas me ajudavam todo dia a servir o chá. Elas são, aquela da ponta é do Afeganistão e as outras 2 aqui são do Iraque. E elas ficavam lá separando os copos para poder me ajudar a servir o chá. E eu também consegui falar de Jesus para elas também. Eles se perguntam, como que eu falava, né? Eu não falo muito bem inglês, mas eles também não falam. Então eu pegava meu inglês ruim, o inglês ruim deles, e todo mundo se entendia. No final dava tudo certo. Esse menino, ele se chama... Esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. E ele é um menino muito legal também. Todo dia que eu chegava, ele me abraçava, ele falava, que bom que você chegou. E eu consegui também falar de Jesus para ele. Eu conheci a mãe dele, eu fui cumprimentar a mãe dele, a mãe fez assim, né? No último dia que eu estava lá, muito prazer, conheci a senhora. Aí ela pegou e tirou a mão e falou assim, eu sou muçulmana, não posso te cumprimentar. Aí eu falei, desculpa, não sabia. Mas ele era um menino muito bacana também, um menino muito legal. Esses 3 aí foi uma história bem interessante. Esse menino do meio, essa camisa do Brasil era minha. E eu falei que era do Brasil, e ele ficou encantado, porque o nome dele é Neymar. Ele se chama Neymar. Aí eu falei, ele falou assim, eu mostrei que estava com a camisa do Brasil, daí ele falou assim, me dá a sua camisa? Falei, dou. Aí eu peguei e falei assim, eu te dou sua camisa, deixa eu contar mais uma história para você. Aí eu estava com algumas dessas pulseiras lá, já era no 5º dia que eu estava lá. Eu dei a camisa para ele, e eles são de uma religião, eu não sei muito, não conheço muito bem, acho que é Yazid. E eles estão sendo, essa religião também está sendo massacrada pelos muçulmanos no Oriente Médio. E eles também nunca tinham ouvido falar de Jesus. Esse menininho aqui da ponta, ele já estava naquela outra foto lá, que estávamos adolescentes, ele chama Falek. E eu consegui também falar de Jesus para eles, eles ficaram encantados e maravilhados. Pode passar?
Enquanto eu falava de Jesus, explicava o plano de salvação com a pulseira para aqueles rapazes, esse cara ficava meio de longe olhando. Porque assim, quando eu ia falar para alguém, eu tinha que falar que era sobre cristianismo. Porque os muçulmanos, se descobrissem depois, eles poderiam ficar bravos. E falavam assim, isso aqui fala sobre cristianismo, você quer saber o que é? Quer entender? Aquele rapaz da foto que estava com um grupo lá, que eu falei que não gostava de cristãos, ele viu, aí eu falei para ele assim, isso aqui é sobre cristianismo, você quer? Ele pegou, falou assim, não, pegou e virou as costas, foi embora, saiu correndo. E esse rapaz aí, eu perguntei assim, você é muçulmano? Ele falou, sou. Eu falei, isso aqui é sobre o cristianismo, você quer aprender, quer entender o que é? Ele falou assim, antes de ser muçulmano, eu sou ser humano, então eu quero ouvir, e eu pude também compartilhar, explicar sobre Jesus para a vida dele. Vocês são mais algumas crianças lá que eu consegui também falar de Jesus para todas elas, dei a pulseira para todas elas, também consegui explicar um pouquinho do amor de Jesus. Esse é um outro menininho lá, que foi o primeiro, quando eu desci do carro no campo de refugiados, ele nunca tinha me visto na vida, ele foi, correu e me deu um abraço. Ele chama Abdul, e o Abdul, ele todo dia ficava comigo, onde eu ia ele ia atrás de mim, onde eu ia ele ia atrás de mim. Um menino extremamente dócil comigo, mas extremamente violento e agressivo com as outras crianças. Todos os dias ele brigava. Todos os dias ele brigava com alguém. Aí quando ele brigava, eu deixava ele de castigo no cantinho lá. Falei, você brigou agora, você não vai poder me ajudar também. Mas é uma criança super querida e super amável. Esses dois menininhos aí foi muito interessante também poder explicar para eles, que foi uma experiência que eu vou levar para sempre comigo. Por quê? O menininho do meio, ele falava inglês muito pouco. E o outro não falava inglês, falava só curdo, que é o idioma lá do país dele. Então eu explicava em inglês para o menino e ele explicava em curdo para o outro menino, o plano de salvação. Depois eu não coloquei, mas eu tenho um vídeo dele explicando a pulseira em curdo. Um vídeo de 10 segundos, um vídeo muito legal, eu posso mostrar para os irmãos depois também. Esses aí foram mais alguns meninos que consegui falar também de Jesus. Todas essas crianças aí nunca tinham ouvido falar de Jesus. Nenhuma delas havia ouvido falar de Jesus em toda a sua vida. E essa foi minha experiência. Foi uma experiência para mim sensacional, inesquecível. Foi um tempo muito bom de poder compartilhar do amor de Jesus com a vida dessas pessoas. É uma viagem que eu vou levar para o resto da vida. Tenho muitas dessas pessoas aí no Facebook. Ainda vou conseguir, se Deus quiser, manter contatos, mandar algumas orações. O pessoal estava tentando conseguir algumas Bíblias em árabe, alguns Novos Testamentos em árabe, para poder distribuir lá para essas pessoas. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa depois para mim também, podemos conversar aí, alguma dúvida. Mas eu gostaria de agradecer a igreja pelas orações, pelo tempo que eu tive lá, foram muito importantes. E foi um tempo que eu vou levar comigo e nada vai tirar isso de mim. Poder falar do amor de Jesus para aquelas pessoas não tem nada que pague. Eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia rapidamente. Meu desafio é fazer isso em 15 minutos, que tem tudo a ver com essa situação que eu passei lá, com essa situação que eu vivi lá. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filemão. É um livretinho curtinho, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Tito, Timóteo, Tito, Filemão. É um livro de 25 versículos apenas, e nós vamos ler todos esses 25 versículos. Filemão, pode acompanhar no seu smartphone ou acompanhar aqui no nosso projetor também. Vamos ler o livro todo, os 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Jesus, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Essa é uma carta que talvez alguns dos irmãos nem conhecessem. É uma carta muito pequena na Bíblia. É uma carta de Paulo direcionada a Filemon. E essa carta tem 3 principais personagens: Paulo, que escreve a carta; Filemon, que recebe a carta; e Onésimo, que era um escravo foragido de Filemon. Paulo vai tratar nessa carta de um assunto muito complicado, muito complexo para aqueles dias, que era a escravidão. Algumas pessoas, muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. E Filemon, ele era líder de uma igreja. Paulo ele era apóstolo, ele passava de cidade em cidade, plantando igrejas e deixando pessoas ali responsáveis por essas igrejas. E ele fez isso com Filemon. Filemon, ele era o líder de uma igreja. Aí você pensa, deve ter alguma coisa de errado nesse texto aí. Porque como um pastor, um líder de uma igreja, é um cara que vai ter um escravo. E era exatamente esse o ponto central que Paulo estava trabalhando nessa carta. Filemon, ele tinha escravos. E um desses escravos, que era Onésimo, havia fugido. Era um escravo foragido de Filemon. E essa carta, ela trabalha muito sobre esse tema. Como que uma pessoa que é cristã, que se converte, entende o Evangelho de Jesus, entende o amor de Jesus, vai continuar com essa prática de ter escravos. Era algo muito confuso para aquelas pessoas, porque não era nada de ilegal, nem de imoral para aquelas pessoas ser senhor de escravos. As pessoas tinham isso como se fosse hoje alguém que tem um funcionário na sua casa, que paga todos os seus direitos. Ele comprava um escravo. Existiam alguns motivos que a pessoa podia ser escrava naquele contexto. Ou ela era uma pessoa capturada na guerra, ou através do seu nascimento, a mãe era escrava, a criança nascia, ela era automaticamente uma escrava, também filho de escravo, escravinho é. Ou a terceira maneira é a pessoa que devia, tinha uma dívida muito grande e ela não tinha como pagar, então ela vendia seu filho como escravo, ou vendia sua própria vida como escravo para pagar a sua dívida. E é sobre isso que Paulo vai tratar nesta carta. E o tema da nossa mensagem hoje é:
o amor que nos liberta, o amor que liberta. E Paulo vai tratar aqui nessa carta, eu gostaria de compartilhar bem rapidamente com os irmãos sobre 2 aspectos. E o primeiro desses aspectos é a liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade está em Cristo. Filemon, ele era um homem de família. No texto que nós lemos aqui, cita sua esposa, Áfia, e provavelmente Arquipo, que era seu filho. Paulo agradece muito pela vida de Filemon. Aqui ele elogia muito Filemon, dizendo que Filemon era um homem fiel, um homem que estava dando grandes alegrias para a vida de Paulo. E Paulo, ele começa dizendo, com essa saudação, para Filemon reanimar o seu coração. Paulo diz assim: Filemon, eu poderia mandar você receber esse sujeito de volta, mas eu prefiro fazer isso com base no amor. O amor que nos liberta, ele é revelado em Cristo, e essa liberdade está em Cristo. E é para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo libertou a minha vida e libertou a sua vida para que nós sejamos livres hoje. Mas não somente hoje. Cristo nos libertou para que Onésimo também pudesse ser uma pessoa livre. Onésimo, provavelmente ele tinha causado prejuízos para a vida de Filemon. Tanto que Paulo diz lá no finalzinho do texto: se ele prejudicou você em algo, coloca na minha conta, que eu vou pagar. A verdadeira liberdade que nós podemos ter está em Cristo. E essa liberdade só pode ser alcançada através da cruz de Jesus Cristo. Se essa liberdade não for na cruz, é uma liberdade falsa. Não é uma liberdade verdadeira. Porque Cristo só consegue nos dar a liberdade através da cruz. Jesus, que nunca pecou, nunca fez nada de errado, foi o ser humano perfeito, o único ser humano perfeito, o Deus verdadeiro que se encarnou em forma humana. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a liberdade. Só através dessa morte, da ressurreição, nós podemos ter a liberdade. E a liberdade nós só temos através do perdão. Paulo trabalha muito aqui o perdão na vida de Filemon e na vida de Onésimo. Onésimo precisava do perdão. E Filemon precisava conceder esse perdão. Existe um autor que fala que o perdão é algo muito importante, que o perdão, ele me cura, e o perdão cura a pessoa que libera o perdão, não somente quem é perdoado, mas quem libera esse perdão também é liberado. Harold Willmington diz o seguinte: perdoe-o por amor a você, perdoe por amor a ele e perdoe por amor a mim. O perdão, ele gera liberdade para todas as partes. O perdão gera liberdade para o ofendido e para o ofensor. E esse poder do perdão só através da cruz. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos esse perdão. A liberdade que nós temos hoje, a liberdade que está em Cristo, a liberdade que Paulo está mostrando para Filemon, que ele tem que conceder para Onésimo, é só através de Cristo. Paulo diz o seguinte: você o tinha como um escravo, ele pecou, ele errou contra você, agora você vai receber ele de volta, mas você não vai receber ele como um escravo, você vai receber ele acima disso, vai receber ele como um irmão, não mais como um escravo, não mais como um escravo, mas agora como um irmão. E a Bíblia diz, você lê lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo está dizendo que os cristãos, mesmo os escravos, deviam respeitar os seus senhores. Ainda mais se os seus senhores fossem crentes, fossem cristãos, que eles deveriam ter respeito por esses senhores. Não era pelo fato de ser cristãos que esses escravos deveriam desobedecer os seus senhores, aí que eles deveriam respeitar mais. É algo meio confuso, algo meio complexo, um cristão tendo um escravo, mas Paulo está tentando trabalhar isso de uma forma que ele não chegue dando uma voadora com os dois pés assim, falando, agora você se converteu, você não pode ter mais escravos, acabou isso. Não, ele quer mostrar que isso é feito através do amor. Por isso é o amor que liberta, o amor de Jesus na cruz que nos liberta. O segundo aspecto
que o amor que nos liberta é revelado em Cristo. E o segundo ensino desse texto é que o amor está em Cristo. Esse amor que nos liberta é somente através da pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira liberdade só existe em amor. Filemão devia a Onésimo, mas Paulo, com o amor que Cristo ensina, pede que Onésimo receba como irmão, como nós vimos no versículo 16. E isso não é somente a misericórdia, mas é a graça. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. A misericórdia é quando meu irmão faz algo contra mim, me ofende, faz algo que me prejudica, e eu vou e perdoo aquele irmão. Isso é misericórdia. A graça não. A graça é ir além. Ir além. Alguém vai e me prejudica, e eu não somente perdoo aquela pessoa, mas eu faço algo de bom para ela. Eu retribuo o mal com o bem. Isso é a graça. Isso é a graça que Jesus nos ensina. Essa é a graça que Jesus nos ensina. Essa é a graça transformadora que Paulo está tentando mostrar para Filemão. Paulo está dizendo assim para Filemão: ele fez algo errado, algo que te prejudicou. Eu quero que você perdoe ele, mas eu quero que você vá além. Não só perdoe, mas o receba agora como irmão. Receba na sua casa como se fosse seu irmão. Essa é a mesma graça transformadora que alcançou Paulo. Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. E nessa perseguição que ele tinha com os cristãos, Jesus foi e o chamou. E falou assim: agora você não vai mais perseguir os cristãos. Você vai ser perseguido. E Paulo foi um dos maiores evangelistas da história. Paulo foi a pessoa que escreveu a maior parte do Novo Testamento da Bíblia. E essa graça só existe através do amor de Cristo também. Vocês percebem que tudo nos leva de volta para a cruz de Jesus, tudo nos leva de volta para a cruz de Cristo, porque só através da cruz nós podemos ter essa liberdade. Através do amor da cruz, nós hoje somos livres, e as pessoas em volta do mundo podem ser livres. E já partindo aqui para o encerramento, Deus, ele tem muitas coisas para nós, muitas coisas para a minha vida e para a sua vida. E ele tem Onésimos para a minha vida e tem Onésimos para a sua vida. E quem são os seus Onésimos hoje? Quem são as pessoas excluídas da sociedade? Nesse contexto nós pegamos aqui uma pessoa excluída da sociedade, um escravo, alguém que não tinha direito a nada, e que o evangelho e a graça e a misericórdia de Jesus tira essa pessoa da condição de escravidão para dar uma condição de ser humano, uma condição de humanidade. Quem são os Onésimos na sua vida hoje? Eu passei 10 dias naquele campo de refugiados, e aquelas pessoas foram os meus Onésimos. Aquelas pessoas estavam precisando de um mínimo de dignidade para sobreviver. Aquelas pessoas passavam por situações horríveis, prisão, fome, sede, frio, para sobreviver. Aquelas pessoas foram os meus Onésimos naqueles dias. Quem são os seus Onésimos hoje? Quem são as pessoas que você vai poder ajudar? Quem são as pessoas que você vai poder acolher, que você vai poder abraçar, que você vai poder falar dessa liberdade que é só através da cruz de Jesus? Qual vai ser a sua atitude quando você sair daqui e trombar com alguém ali na rua precisando ouvir do amor de Deus, mas também precisando de um prato de comida? Talvez seus Onésimos, o seu Onésimo esteja no seu trabalho. Eu não sei. Mas Deus coloca pessoas no nosso caminho. E Deus nos dá oportunidade. Deus nos dá oportunidades de mostrarmos a liberdade e o amor que só existe através dele. Eu tive o privilégio, para mim foi um privilégio poder ir lá para a Sérvia. Mas eu posso servir aqui em Presidente Prudente, aqui ao redor da nossa igreja, com as prostitutas, os travestis, com as pessoas que não têm o que comer, com as pessoas que dormem na rua e estão doentes. Quem são os seus Onésimos? Quem são as pessoas que estão sendo escravizadas? Talvez uma escravidão intelectual, uma escravidão emocional. E Deus pode usar a sua vida para ser
objeto de transformação. Jesus pode usar a sua vida no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Em qualquer um desses lugares, Deus pode usar a sua vida para fazer a diferença na vida dos onésimos. Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e colocar seu coração diante de Deus. E se colocar diante de Deus nesse momento e perguntar para Deus: Deus, quem são os meus onésimos? Quem são as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida? Quem são as pessoas que o Senhor vai colocar na minha vida para eu poder fazer a diferença na vida dessas pessoas? Coloque isso nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus. E fala assim: Deus, eu quero poder fazer a diferença. Eu quero poder levar o seu amor. Eu quero poder abraçar alguém com o abraço do Senhor. Eu quero poder dar de comer a quem tem fome. Eu quero dar um abraço fraterno de quem não tem um irmão. Eu quero dar um abraço de pai em quem não tem um pai. Eu quero ser um objeto usado nas tuas mãos, Deus. Peça para Deus colocar onésimos na sua vida, no seu dia a dia, para você poder experimentar e sentir como é maravilhoso poder fazer a diferença na vida de alguém, com um simples abraço, com um gesto, com uma palavra. Se você quer isso, eu convido você a fazer uma oração para Deus pedindo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você ficar em pé, para você vir aqui à frente, não, mas eu quero que você faça esse compromisso com Deus. Nesse ano de 2017, estar atento às necessidades do próximo, estar atento às pessoas que estão ao seu redor, precisando de carinho, precisando de amor, precisando ouvir sobre quem é Jesus e sobre o que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa, sobre a transformação que Jesus pode trazer. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos porque o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor há de fazer muito e muito mais ainda por nós, Senhor. Nós como igreja nos colocamos nas tuas mãos nesse momento, Pai. Nós nos colocamos diante de ti como teus filhos, Pai, pedindo misericórdia, Senhor. Nós que tantas vezes não sabemos agradecer, pelo contrário, nós murmuramos, reclamamos de tantas coisas e o Senhor tem sido tão bom conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo pela vida de cada um aqui, dos meus irmãos, cada um que está aqui presente essa noite, que o Senhor coloque em nossos corações a tua compaixão, o teu amor, para que nós possamos alcançar pessoas, Pai, falar do teu amor, não somente com palavras, mas com gestos, com atitudes, nós possamos representar o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça que liberta, o teu amor que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos usa, nos faz instrumentos, Pai, das tuas mãos, para levar o teu amor, instrumentos para levar o teu carinho, a tua bênção para a vida das pessoas, através dos nossos afazeres no dia a dia, Pai, através do nosso trabalho, dentro da nossa casa, com os nossos amigos, ou quem sabe numa viagem, ou pelos confins da terra, onde o Senhor mandar, Deus, nós queremos ser instrumentos teus, onde o Senhor mandar, Pai. Que nesse ano de 2017, nós possamos fazer isso com amor, nós possamos fazer isso com alegria no coração, Deus. Nos dá uma semana abençoada,
Nos dá uma semana na tua paz, no teu amor, que seja uma primeira semana de muitas no ano que nós vamos viver no teu amor e na tua graça, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, certos de que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas na vida da nossa igreja, nas nossas células, nas nossas famílias, Pai. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos que se coloquem em pé e que recebam a bênção, assim como está lá no livro de 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém e amém.